Boa tarde, meninos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a região norte. Antes de falar sobre a região norte, quero recordar com vocês o conceito de região, regionalização e critério. Região, parte do espaço com características semelhantes entre si e relativamente diferente das áreas vizinhas. Então, todos os estados que fazem parte da região norte vão ter características semelhantes entre si, né? E vão ser diferentes dos estados que fazem parte da região centro-oeste, que fazem parte da região nordeste, sul, sudeste. O que é regionalização? Regionalização é a divisão do espaço geográfico de acordo com critérios. E critérios? O que são critérios? São as características utilizadas para regionalizar um determinado território. Então, quando a gente divide o país em tipos de climas, nós estamos usando critérios naturais. Quando a gente divide o país em tipos de religião, nós estamos usando critérios culturais, certo? Eu queria falar também com vocês sobre a diferença entre as duas principais regionalizações do Brasil. Nós vamos ter a região do IBGE e a região geoeconômica. A regionalização do IBGE, ela possui 5 regiões: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e região sul. Já a regionalização geoeconômica, ela possui apenas 3: a Amazônia, nordeste e centro-sul. A regionalização do IBGE utiliza como critério as características naturais e de localização. Já a regionalização geoeconômica utiliza como critério as características históricas e econômicas. A regionalização do IBGE respeita os limites do estado, ou seja, um estado vai pertencer apenas a uma única região. Já a regionalização geoeconômica não respeita os limites do estado. Olha só, por exemplo, aqui em Mato Grosso. Mato Grosso vai fazer parte da Amazônia e parte da região centro-sul. O Maranhão, uma parte do Maranhão faz parte da Amazônia e a outra parte faz parte da região nordeste. Minas Gerais vai fazer parte da região centro-sul e da região região nordeste, certo? E agora, falando um pouco sobre a região norte. A região norte é a maior macro-região brasileira, cerca de 45% do território nacional, né, corresponde a cerca de 45% do território nacional, uma área de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados e uma população estimada de 17 milhões de habitantes. Quais são os estados que fazem parte dessa região? Nós vamos ter os estados de Rondônia, que a capital é Porto Velho, Acre, que a capital é Rio Branco, Roraima, que a capital é Boa Vista, o Pará, que a capital é Belém, o Amapá, que é Macapá, Tocantins, que é Palmas, e Amazonas, que é Manaus, certo? Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as características naturais da região norte, começando com o relevo. O relevo da região norte predomina altitudes baixas de até 200 metros. Essas terras baixas estão acompanhando os vales dos rios da bacia amazônica, formando extensas planícies, né? Então, nós vamos ter um relevo que predomina baixas altitudes e áreas de planície. As terras de altitude mais elevadas encontram-se principalmente no norte do estado de Roraima e no norte e noroeste do estado do Amazonas, onde se encontra o ponto mais alto do Brasil, Pico da Neblina, com 2.995 metros. Em relação ao clima, na região norte vai ter um predomínio do clima equatorial úmido, que se caracteriza por apresentar médias de temperaturas elevadas durante o ano todo e muita precipitação, ou seja, um clima bastante quente e úmido, com chuvas abundantes durante o ano todo. Em relação à vegetação, nós vamos ter um predomínio da floresta amazônica, como a gente pode ver aqui nesse mapa. Além da floresta amazônica, nós vamos ter também os campos amazônicos, o cerrado e a vegetação litorânea. Nesse mapa aqui também a gente pode ver a área que foi devastada. Em relação à vegetação, a floresta amazônica pode ser dividida em 2 ecossistemas principais: as matas de terra firme e as matas de inundação. As matas de terra firme são matas que nunca sofrem inundações dos rios. Essa recobre cerca de 90% da bacia amazônica e localiza-se nas áreas de altitude mais elevadas. A altura média das árvores é de cerca de 40 metros, firmadas em solo bem drenados. Predominam matas densas, com pouca luz e muita umidade, em virtude da junção das copas das árvores, que dificultam a entrada de sol. Nela se encontram madeiras nobres, como, por exemplo, o cedro e o mogno.
As matas de inundações são aquela sujeita à invasão das águas dos rios, com vegetação adaptada para sobreviver por longos períodos de submersão. Aí nós vamos ter as matas de Igapó e as matas de várzea. O termo Igapó designa-se as áreas muito encharcadas, com a inundação permanente. As matas de Igapó situam-se nos terrenos mais baixos e próximos a rios, que permanecem quase sempre inundados. Nela, a vegetação é baixa, com arbustos, cipós e musgos. Também são encontradas plantas aquáticas, como é o caso da Vitória régia, um dos símbolos da Amazônia. As matas de várzea são aquelas inundadas somente em determinados períodos do ano, durante as cheias dos rios. Dessa forma, se formos caracterizar a floresta amazônica, veremos que ela possui uma grande diversidade de espécies, que vão desde árvores gigantescas, com mais de 40 metros, a vegetação rasteira, arbustos, cipós, musgos, plantas adaptadas a muita umidade e plantas rasteiras. Além disso, a vegetação da Amazônia é perene, ou seja, permanece verde durante todo o ano, não perdendo as suas folhas no outono. Agora, nós vamos falar sobre o desmatamento na Amazônia. Vocês sabiam que até este ano, a Amazônia, com 20% de área desmatada, era o segundo bioma mais preservado do Brasil, perdendo apenas para o Pantanal, que tinha 83% de área preservada? E depois dessa onda de queimadas no Pantanal, esse dado pode se modificar, né? Para vocês terem uma ideia, acredita-se que hoje só exista 12% de Mata Atlântica e 55% do Cerrado. Com relação ao desmatamento na Amazônia, calcula-se que de 1960 até os dias atuais já foram desmatados em torno de 700 mil quilômetros de floresta, cerca de 17% de toda a sua cobertura florestal. Nos últimos anos, o país tem batido recorde de desmatamento. Isso acontece pois a região norte se tornou a fronteira agropecuária do país, ou seja, a região onde se encontram muitas reservas de terra, que atraem o interesse de agropecuaristas do Brasil inteiro. Dessa forma, dentre as principais causas históricas do desmatamento da Amazônia, podemos destacar a expansão urbana, a exploração de madeira e a principal causa é a expansão da fronteira agropecuária. Acredita-se que a abertura de pastagens para a pecuária na Amazônia é responsável por cerca de 75% das áreas desmatadas. Os madeireiros vão para essa região, retiram a madeira que pode ser comercializada, queimam o terreno para dar lugar a novas áreas de pastagem. A região mais desmatada da região norte concentra nos estados do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Pará. A mata dá lugar a atividades agropecuárias, tanto para a produção de soja, como para a criação de animais. O desmatamento na floresta amazônica é preocupante pelos danos ambientais que ele provoca, como, por exemplo, a extinção de espécies de vegetais e animais, a erosão do solo, o assoreamento dos rios e a emissão de gases de efeito estufa. A devastação também afeta a precipitação, ou seja, a quantidade de chuvas no país. Calcula-se que a evapotranspiração na Amazônia é responsável por mais de 50% da chuva que ocorre nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Com a diminuição da evapotranspiração, países mais distantes também poderiam ser afetados, causando prejuízos para a agricultura brasileira e de outros países. Aqui mostra um pouco sobre esse desmatamento, né? Desmatamento no Pará, Mato Grosso, depois Rondônia, Maranhão, Amazonas, Acre, Tocantins, Roraima e Amapá. A região norte é composta por uma extensa rede hidrográfica que faz parte da bacia do rio Amazonas. Além de sua importância para o transporte e comunicação da região norte, a bacia amazônica serve também como fonte de alimento através da pesca e é o maior reservatório de água doce do planeta. A bacia amazônica é tão importante para essa região que a maior parte da população vai se concentrar nas planícies do rio Amazonas, né, e de alguns dos seus afluentes. É só a gente dar uma olhada nesse mapa aqui, ó, na mapa região norte, densidade demográfica. Vocês vão perceber que as maiores densidades demográficas estão às margens de rios. Então foi isso, meninos. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, interaja no fórum do GR8 e não se esqueça da nossa próxima aula, no dia 19/10.